Fala aí, galera, beleza? Hoje eu vou mostrar como o Goiás influenciou diretamente o Campeonato Brasileiro de 2009. Vem comigo nesse vídeo. Bem, para quem não lembra, o Campeonato de 2009 foi um dos campeonatos mais folclóricos que existiram no Campeonato Brasileiro. Isso porque teve o Fluminense que conseguiu fazer aqui a reação de 10 jogos. Teve o Fluminense que conseguiu fazer aquela reação de 10 jogos. Teve o Botafogo, que eu não coloquei aqui, mas eu poderia ter colocado, que ganhou do São Paulo de 3-2 e ganhou do Palmeiras na última rodada, que decidiu o título indiretamente, porque o São Paulo perdeu, e também tirou o Palmeiras do Muricy da Libertadores. Mas nós vamos focar hoje nesse time do Goiás. Esse time do Goiás era um time muito qualificado, mas naquela época só tinha 4 vagas para Libertadores. Eu acredito que se o Goiás tivesse um G6 ou um G7 naquela época, ele também se classificaria para Libertadores. Mas vamos focar nisso, beleza? Vamos focar no Goiás, beleza? Para começar, vamos focar nos 4 candidatos diretos ao título desse campeonato brasileiro, beleza? Que eram Palmeiras, Inter, São Paulo e Flamengo. Esses 4. E eu vou focar neles porque o Palmeiras foi eu vou falar isso para vocês agora, mas vou voltar a falar depois. O Palmeiras, depois da vitória de 4-0 para o Goiás, ele perdeu 3 partidas, teve 2 empates e 1 vitória. Então, eu estou colocando o Palmeiras nessa situação porque ele desandou nas últimas 5 rodadas do Campeonato Brasileiro de 2009. Mas ele liderou o campeonato por 17 rodadas. Então, por isso que o Palmeiras está sendo incluído aqui e não o Cruzeiro. Porque o Cruzeiro só conseguiu a vaga do Palmeiras porque o aproveitamento do Palmeiras foi de rebaixado. Então, por isso que eu estou incluindo o Palmeiras e não o Cruzeiro. Beleza? Então, vamos aos times. Bem, o primeiro time que o Goiás enfrentou na 22ª rodada foi o time do Internacional. Mas vou falar um pouquinho desse time do Internacional para vocês. Esse time do Inter era a base do time. Tinha alguns jogadores do time de 2006 e também tinha jogadores que iam vencer a Libertadores de 2010 e foram campeões da Copa Sul-Americana de 2008. Então, esse time do Inter era muito qualificado. Tinha jogadores como Kleber, Bolívar, D'Alessandro, Guiazul, Andrezinho, Sandro, que jogou alguns jogos para a seleção brasileira. Então era um time muito qualificado. E naquele ano de 2009, o Internacional tinha sido vice-campeão pro Corinthians. Então, esse time do Internacional estava tentando buscar o título da temporada, porque não tinha tido sucesso na Libertadores, tinha sido vice-campeão da Copa do Brasil. A Copa do Brasil era disputada até junho e julho. Então, esse segundo semestre todo do Inter foi dedicado ao Campeonato Brasileiro. E quando o Inter, pelas pouquíssimas vezes em sua história recente, porque o Inter não foca muito no Campeonato Brasileiro, ele conseguiu chegar nesse Campeonato Brasileiro. E nessa 22ª rodada, o Goiás enfrentou o Inter e perdeu de 4-0. Anotem 4-0. Beleza? Além desses 4-0 que ele fez, o Inter também estava na disputa pelo Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Inter já tinha se frustrado naquele ano de 2005 contra o Corinthians e agora ele estava novamente brigando pelo título brasileiro em 2009. Mas o Inter já estava mais tarimbado, já tinha aquela questão de ser campeão da Libertadores, campeão da Sul-Americana e bater na trave em 2009 com o Corinthians. Então, esse Internacional estava indo com tudo para o título brasileiro de 2009. Beleza? Agora nós vamos para o Palmeiras. O time do Palmeiras era aquele time do Palmeiras da era Beluso, do início da era Beluso, que tinha Diego Souza, Marcos, Armeiro, Pierre, que jogava muita bola naquela época. Então, esse Palmeiras está tentando fazer alguma coisa grande. Vocês vão perceber que esse Palmeiras é o único time dessa década que não teve grandes conquistas no currículo. Quando passar por Flamengo e São Paulo, vocês vão perceber que a única conquista desse Palmeiras foi um campeonato estadual. Mesmo com reforços, em 2008 teve Alex Mineiro, teve Kleber Pereira, e o Palmeiras sempre teve bons times na década dos anos 2000, tirando o rebaixamento. Mas esse campeonato brasileiro, por si só, era a grande esperança do Palmeiras para esse ano.
e também que o Diego Souza, que era a estrela do Palmeiras, está jogando muita bola. Então, além do Diego Souza, também teve a chegada do Wagner Love na metade do ano, e tinha o Obina que está metendo muitos gols. O time do Palmeiras está muito encaixado e muito ajeitado. Então, antes de entrar na questão do jogo do Palmeiras, eu vou passar pelo Flamengo e pelo São Paulo para contextualizar esses jogos e contextualizar tudo que vai acontecer aqui nessas rodadas finais, beleza? Bem, já o time do Flamengo, ele era um time que não era um time consistente e não era um time tão regular quanto o Inter e São Paulo, mas o Flamengo tinha vencido em 2006 a final da Copa do Brasil contra o Vasco da Gama, os dois jogos. Tinha sido tricampeão estadual em cima do Botafogo em 2007, 2008 e 2009. Então, aquele elenco do Flamengo já está acostumado a jogar Libertadores. Também teve a questão do vexame contra o América do México, que teve aquele passeio do Cabanhas aqui no Maracanã, e esse passeio fez com que o Cabanhas fosse convocado para as eliminatórias e fosse levado um pouco mais a sério pela sua própria seleção. Então o Flamengo já tinha toda aquela questão de experiência em Libertadores, já tinha toda aquela questão de bastante título. Então esse Flamengo era um Flamengo meio remendado, mas tinha uma base de ídolos com Léo Moura, Bruno, Juan. Então também era um time que era difícil ser batido nas competições nacionais. Beleza? Agora nós vamos para o São Paulo. O São Paulo também tinha uma década muito boa. O São Paulo foi campeão mundial e campeão da Libertadores em 2005 e vinha de uma sequência de 2006, 2007 e 2008 de um tricampeonato com o Muricy Ramalho. Então foram 5 títulos significativos para a história de São Paulo em menos de 4 anos. Então, com a troca de comando do São Paulo, quando o Muricy saiu por não ter conseguido a Libertadores, que o São Paulo tanto almejava, porque na cabeça do São Paulo naquela época, eu mando no Brasil, porque eu não posso mandar na América. O São Paulo teve eliminações muito difíceis durante esses anos. O São Paulo perdeu para o Cruzeiro, o São Paulo perdeu para vários times que ele poderia ter batido na competição. Então, aquela questão de contexto, o São Paulo e o Flamengo estão muito mais preparados, e o Inter também, do que o Palmeiras para ser campeão desse título brasileiro. Agora nós vamos pular para os 3 jogos decisivos, porque na parte do Inter eu já disse que o Inter bateu o Goiás por 4-0, agora eu vou para a parte do Palmeiras. Bem, na 32ª rodada, o Palmeiras acabou batendo o Goiás por 4-0 e foi a sua penúltima vitória no Campeonato Brasileiro, porque após isso, o Palmeiras teve uma sequência pífia de 3 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Essa única vitória foi aquela vitória de disputa com o Atlético Mineiro, que o Diego Souza fez um dos maiores gols do Campeonato Brasileiro, aquele chute que ele raspa na bola e cai diretamente no gol do Carino. Tirando isso, o Palmeiras teve uma queda de produtividade muito grande depois do jogo do Goiás. O Palmeiras desandou completamente. Em 6 jogos, o Palmeiras perdeu muitos pontos e pontos decisivos que tiraram ele da Libertadores. Lembrando que o Palmeiras liderou esse Campeonato Brasileiro por 17 rodadas. Isso mesmo, 17 rodadas. E em 6 jogos o Palmeiras acabou derrapando e fez aproveitamento de time lanterna. Ele não fez um aproveitamento de time da parte de cima. Então, esse 4-0 do Goiás, na minha visão, soou como uma maldição para o Palmeiras para os anos seguintes. Já o caso do São Paulo foi completamente diferente. O São Paulo poderia ter sido campeão de 2009 se não tivesse fracassado nos 2 jogos anteriores à 38ª rodada. Primeiro vamos para a 36ª rodada, onde São Paulo estava na dianteira da competição e poderia ter se sagrado campeão. Na 36ª rodada, o São Paulo perdeu de 3-2 para o Botafogo no Engenhão. Aquele Botafogo do Jobson estava jogando muita bola e até conseguiu bater o Palmeiras na 38ª rodada com aquele grande jogo. O São Paulo perdeu de 3-2 do Botafogo. O Flamengo empatou 0-0 com o Goiás e o Inter ganhou de 1-0 do Atlético Mineiro fora de casa. Nesse momento, esses 3 acabaram se garantindo nessa disputa de título. E na 37ª rodada, ficou aquela questão, se o São Paulo conseguisse a vitória contra o Goiás, o São Paulo tinha muito mais time, tinha muito mais elenco, tinha Hernanes, tinha Rogério Ceni, tinha o próprio Richard, jogava muita bola, tinha o Dagoberto. Esse time do São Paulo já está acostumado a decidir o Campeonato Brasileiro. Então, na cabeça do São Paulino, aquele jogo do Goiás ia ser um jogo
difícil, mas esse é um jogo protocolar, porque o São Paulo já tem momentos decisivos nos anos anteriores. Então, ninguém acreditava que ia ser uma partida que ia ser 4-2. E então eu acredito que esse jogo foi o jogo mais pesado do campeonato. E esse jogo foi o jogo que o Goiás conseguiu decidir o campeonato. Lembrando que na rodada anterior o Goiás empatou com o Flamengo no Maracanã. E todo mundo que ia para o Maracanã perdia para o Flamengo. Aquele ataque com o Pet e Adriano não poupava ninguém. Então, esse jogo da 37ª rodada foi um jogo muito pesado e que o Goiás não devia nada a ninguém. Então, o Goiás acabou decidindo o campeonato com essa vitória de 4-2. Já no jogo de São Paulo, o Flamengo conseguiu fazer os seus 2-0. E conseguiu a liderança no momento mais adequado, na penúltima rodada. Esses dois jogos contra o Goiás foram jogos bastante sofridos. Foram jogos que o time do Goiás, que tinha uma boa base, com Arlen, Romerito e Arley, que foi campeão da Libertadores em 2006 com o próprio Internacional, esse time do Goiás é um time muito bom, tanto que ele parou com 55 pontos no final do Campeonato Brasileiro. Mesmo ele tirando só 4 pontos de 12 dos times da primeira posição, ele tirou 4 pontos quando ele não poderia tirar. Ele tirou 1 ponto do Flamengo na antepenúltima rodada e tirou 3 pontos do São Paulo na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. E eu contextualizei na questão do Palmeiras, porque depois que o Palmeiras bateu o Goiás 4-0, todo mundo estava colocando o Palmeiras como o próximo campeão brasileiro. Entendeu? E eu acredito que esses 3 fatores fizeram que o Goiás mudasse o rumo do Campeonato Brasileiro de 2009. O Palmeiras é mais direito, ele empatou com o Flamengo, e o Flamengo teve muita sorte porque o Botafogo fez o dever de casa do Flamengo e parou o São Paulo e fez uma goleada no São Paulo de 4-2. E esses são os motivos que o Goiás mudou o rumo no Campeonato Brasileiro. O resto a gente já sabe. O Flamengo ganhou a partida do Maracanã, o Inter goleou a sua partida no Beira-Rio, o São Paulo também goleou. Porque o São Paulo e o Inter precisavam vencer. O São Paulo e o Inter precisavam vencer para caso o Flamengo perdesse para o Grêmio. Foram por esses motivos que o Goiás mudou o rumo do Brasileirão de 2009. Não esquece de curtir e compartilhar nosso conteúdo. Você vai estar ajudando bastante. Abraço e até a próxima.